Olá, muito bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e vamos para a nossa videoaula de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse assunto não estava na minha programação para agora. Eu só pretendia falar desse assunto mais para frente, porém houve algo que me fez mudar essa programação. Eu recebi uma foto de uma aeronave de um colega, né? Após o pernoite, ele bateu essa foto e eu achei ela muito bonita e pedi autorização para utilizá-la em um vídeo. E para isso eu precisaria alterar o assunto para ter alguma concordância com a foto, como vocês verão. Gostaria também de homenagear não apenas esse colega, como todos os outros profissionais da aviação, técnicos de aeronave, mecânicos, pelo trabalho desempenhado, não apenas aqueles dessa empresa, mas de todas as outras empresas de aviação brasileiras e internacionais também. Eu queria deixar aqui a minha homenagem, o meu respeito por esses profissionais que trabalham em diversos turnos, seja no pernoite, seja na diária, seja nos hangares, que passam por diversas intempéries e mesmo assim continuam fazendo da aviação um transporte seguro, graças ao profissionalismo dessas pessoas. Então, fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho de todos vocês e espero que todos tenham muito sucesso em suas carreiras. Bom, vamos ao nosso assunto então. O nosso assunto, como diz na chamada, é o EGT no take-off. Obviamente que existe muito para se falar em termos de EGT. Mas nesse vídeo aqui eu só vou chamar a atenção para um aspecto que até não é muito comum de ser estudado e trabalhado. Bom, vocês sabem que o EGT ele sofre alterações, variações devido a alguns fatores externos. Não apenas a performance do motor influencia no EGT, como existem fatores externos que também influenciam. Que fatores são esses? Normalmente são fatores ambientais, geográficos, como por exemplo a densidade do ar. A densidade do ar, quando ela varia, ela provoca variações no EGT do motor. E a densidade do ar ela está ligada à altitude. Dependendo da altitude da aeronave, varia-se a densidade do ar. Quanto mais elevado o campo, menor é a densidade do ar, menos denso é o ar. E o que significa isso dizer? Que existe menos oxigênio por volume. Ainda que o volume se mantenha constante, podemos dizer aí o volume de ar admitido pelo motor, por exemplo, a quantidade de oxigênio desse volume de ar diminui à medida que a altitude aumenta. O mesmo pode-se dizer da temperatura. Quanto mais quente é o ambiente, menos densidade o ar tem, menos oxigênio por volume. E o que isso acarreta no motor? Se você está admitindo menos oxigênio, um volume de ar menos denso, você precisa que esse motor gire mais para que ele provoque a mesma propulsão, o mesmo empuxo. À medida que o ar fica menos denso, a tendência é a potência, o empuxo do motor, num dado momento, diminuir. E isso só pode ser compensado aumentando a rotação do motor. E quando você aumenta a rotação, você aumenta o consumo de combustível e, portanto, também o EGT. Então, como vimos, os fatores externos influenciam no EGT. A umidade é outro fator externo que influencia, porque quando o ar está mais úmido, você tem mais gotículas de água no ar, nessa massa de ar. E essa água, ela toma lugar de alguém, É a lei da impenetrabilidade dos corpos. Se você tem agora gotículas de água, o ar vai ter que dar espaço para ela. Então, é menos oxigênio, nesse volume de ar. Então, temos aqui algumas variações externas. Mas eu não quero falar de variações externas. O que eu quero falar aqui é de uma característica dos motores que influencia na EGT. Para ser mais específico, na primeira
decolagem do dia. O que acontece, né? O que acontece é que motores, depois de esfriados, né, depois que uma aeronave passa por um pernoite ou por uma diária e fica 8, 10 horas parado, o motor se resfria completamente. Na primeira decolagem do dia, na primeira aceleração do dia, o motor ainda não está estabilizado termicamente. Ele demora um pouco de tempo para se estabilizar termicamente. Isso provoca folgas internas no motor. E esse motor ele não consegue produzir uma potência, né, igual a que ele vai produzir quando estiver termicamente estabilizado. Então, o que acontece? O que acontece é que o motor, na sua primeira decolagem do dia, ele pode gerar uma EGT até 15 graus maior do que os das decolagens seguintes. À medida que o motor vai operando, ele vai diminuindo as folgas internas. Principalmente podemos falar das folgas, né, dos gaps entre a ponta das paletas da turbina e também do compressor com a sua carcaça. Quando esse gap, né, é grande, você tem perda de energia. O ar ele passa por fora das blades e aí ele não produz energia. O motor não consegue absorver a energia cinética dos gases perfeitamente. E isso provoca, obviamente, uma perda, né, de potência no motor. Para compensar isso, obrigatoriamente esse motor terá que ser um pouco mais acelerado, aumentando assim o EGT. Normalmente, né, em aeronaves que estão operando com motores com a margem de EGT boa, isso não é nem percebido. Isso só será crítico naqueles motores que já têm uma margem de EGT menor, pequena, e que pode ser consumida por esse aumento de EGT durante a primeira decolagem do dia. Então, como eu disse, né, é possível que até 15 graus a mais seja produzido, seja gerado na primeira decolagem. E isso não sou eu que estou dizendo, é um fabricante que coloca dessa forma. Isso justamente para poder alertar que motores que estão com a sua EGT marginal, a sua folga entre a EGT necessária para a decolagem, né, e a limite do motor, ela está muito pequena, né, a margem de EGT está muito pequena, esses motores poderão ter o seu EGT ultrapassados durante a primeira decolagem do dia. E, obviamente, nas demais, ele volte a operar dentro da margem. É possível se contornar isso? Sim, é possível. Como orientações do próprio fabricante, se você faz um pré-aquecimento desse motor, e aí eu não estou falando daqueles 5 minutos normais esperados após o motor estabilizar em idle, que você deve respeitar antes de acelerar. Esse ajuda, obviamente, mas ele não será o suficiente. Obviamente que também depende, né, de quão crítico está esse motor. E essa redução no EGT que acontece, ela não é igual de motor para motor. Isso aí varia de motor para motor, obviamente. Cada motor tem a sua característica. Eu estou usando aqui um exemplo de um motor. Mas, obviamente, todos os motores vão sofrer esse fenômeno de ter um EGT ligeiramente mais alto durante a primeira decolagem. Então, né, esse fabricante ele orienta a você fazer uma virada de motor antes, em idle, de aproximadamente 10 minutos. Uma outra medida que pode ser tomada é a tripulação ter ciência disso e fazer um pré-aquecimento melhor. Por quê? Isso vai ser agravado dependendo do aeroporto onde a aeronave está operando, dependendo da altitude, dependendo, né, da distância entre o finger, de onde a aeronave saiu, ou do ponto onde ele teve os motores acionados, e a cabeceira da pista. Existem aeroportos que a aeronave ela sai do ponto, né, onde ela virou, operou os motores, e logo depois chega à cabeceira, num período de tempo curto. Isso vai tornar, né, mais crítico esse EGT inicial. Bom, essas seriam, né, as formas básicas de se contornar esse problema, que
de uma certa forma, o avião ele ainda tem uma performance suficiente, o motor ainda tem uma performance suficiente para operar. Só está sendo agravada devido essa saída dele, na primeira decolagem do dia, não ter os motores termicamente estabilizados ainda, né? em equilíbrio, diminuindo essas folgas internas. Então é um item curioso, porque a aeronave apresenta esse alto EGT na primeira decolagem, ou muito próximo, né, do limite, e nas demais opera dentro do limite. Isso é o que chama a atenção, né? E essa característica é que já pode nos apontar que o fato está ocorrendo justamente por isso. Uma estabilização térmica ainda não perfeita aumenta o EGT dele nessa primeira decolagem. Bem, eu espero que a informação seja útil para vocês no futuro. Eu passei por situações semelhantes várias vezes, né? Utilizei essas orientações, né, do fabricante e conseguimos contornar a situação até que uma recuperação dessa performance do motor seja feita. Mais uma vez, obrigado. Volto a dizer que esse vídeo ele não estava na programação. Eu pretendo retornar à minha programação normal a partir do próximo vídeo, mas fica aí a nota. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.